Oi, o Ciência Sur está começando agora. Aliás, está começando animadíssimo, né? Quase que a gente entra no ar sem saber. No programa de hoje vamos falar sobre a transexualidade. Você sabe o que é isso? Já parou para pensar sobre esse assunto? A endocrinologista Amanda Taide atende vários transexuais, pessoas que lutam para se libertar de um corpo que não reconhecem como ideal para elas. Nós vamos saber da doutora Amanda como a medicina atua nesses casos. E como será que a justiça brasileira pensa os direitos dos transgêneros? A advogada Silvana do Monte Moreira é especialista no tema e vai esclarecer para a gente questões como a mudança de nome, de gênero em documentos, por exemplo, a carteira de identidade. O psicólogo João Neri viveu dias muito difíceis por ter nascido com um corpo feminino. E foi sozinho que ele pesquisou e tomou a decisão de mudar de sexo. Isso há 30 anos. Por isso, é considerada a primeira pessoa a ter mudado de sexo no Brasil. Com isso, João perdeu todos os registros, incluindo currículos escolares e profissionais. Nós vamos saber a história dele hoje. Professora de Direito, advogada, ativista de movimentos LGBT, esta é a Giovanna Cambroni. Ela vai contar pra gente como foi viver durante 30 anos num corpo que não reconhecia como dela. Uma mulher num corpo de homem. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Como esse assunto não é um assunto que a gente domine, né? A gente sempre acha que sabe, mas na verdade a gente nunca parou para pensar, aprofundou esse assunto. Estou falando a gente, nós, eu e vocês. Então vou fazer uma pergunta geral, assim. O que é transexualidade? A transexualidade, que fique bem claro, não é nada relacionado a uma perversão sexual. Não tem nada a ver com isso. A transexualidade é apenas uma pessoa que nasce num corpo diferente do ponto de vista sexual daquele corpo que ela é, diferente da cabeça que ela pensa que é. Por exemplo, uma mulher, biologicamente, nasce com uma cabeça masculina. Um homem, biologicamente, nasce com uma cabeça feminina. Então, existe uma incompatibilidade muito precoce entre o que a pessoa sabe que é e o corpo que ele apresenta. E isso leva a um sofrimento muito intenso, leva a culpas, leva a repressões da parte da família, da parte da sociedade. É um assunto em que os pacientes sofrem muito. E isso não existe, assim, um tratamento espiritual, religioso, médico, nada disso adianta. O que adianta é uma mudança nesse corpo para que a gente possa conciliar essa compatibilidade entre o sexo mental com o sexo corporal. Então, isso é feito através de hormônios, psicoterapia e cirurgias. Entende? Eu vou querer um exemplo prático, vou misturar um pouco as pessoas, depois cada um fala especialmente. Giovana, para você. É quase impensável a gente olhar para você hoje. Né? Tô sendo sincerona, tá? Se eu for politicamente incorreta, vocês me ajudam. E pensar que você era um homem até não sei quanto tempo atrás. Até os 30 anos. A minha transição, ela se deu aos 30 anos. Bem, a transexualidade ou transgeneralidade, como algumas pessoas preferem falar, generalidade, os transgêneros. Ah, tá. Né, que inclui travestis e transexuais, homens e mulheres trans. Né, ela tem, como a doutora falou, tem a ver com o sexo biológico não ser compatível com a sua identidade. Mas você descobriu quando? Desde criança. Desde criança eu percebia no colégio, para você ter ideia, com 7, 8 anos eu não ia no banheiro masculino do colégio. Então eu ficava durante todo o período da aula sem ter coragem ou condição, segurança psicológica para entrar no banheiro de um sexo que eu não me identificava. Sexo que não era... Você tinha medo? Não me sentia confortável, não me identificava com aquele banheiro masculino.
E isso, claro, além do transtorno físico, né, uma criança ficar sem condições, não se sentir à vontade para ir a um banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas, né, durante 4, 5 horas, o período que eu estava na escola. E sua família percebia? Algumas pessoas sim, algumas pessoas falavam. Tipo que a mãe percebe mais? Minha mãe, ela sempre foi muito compreensiva. Minha mãe e minha avó sempre foram muito compreensivas. As mulheres Isso, da família. As mulheres da família. Agora, meus tios, primos, sempre me apontavam com algum gay, ou com um defeito, com uma normalidade. Ô, João, me diz uma coisa. O transexual, falei certo, o transexual é gay? Pode ser. Pode ser. Aí estamos falando de duas coisas. A identidade de gênero. Todo mundo tem identidade de gênero, né? Não é só os trans. Todo mundo se sente homem, mulher, ou as duas coisas, ou nenhuma das duas coisas, que são os não binários, né? Porque a sociedade, ela determina que só pode ser homem ou mulher. Não existe mais nada. Então, os intersexuais, por exemplo, que têm realmente questões morfológicas, anatômicas dos dois sexos, ou... né? Eles ficam, né, tem que operar quando nascer, porque não pode, tem que definir se é homem ou mulher. Então a pessoa não porque tem também motivo. vou falar para você uma coisa que falei para a Giovana, eu não posso imaginar você de moça. Pois é, não, eu fui... Não, a gente olhando para você assim, não fica? Eu fui mulher, quer dizer, nunca fui mulher, nunca me senti mulher, Sim, mas porque eu me você entendo por te gente. vestiam de roupa de mulher? Sim, eu ia de saia para a escola, a mesma coisa que a Giovana passou, eu passei ao contrário, né? Agora, o que ocorre é que nem todo transexual quer se operar, nem todo transexual quer se hormonizar, isso é importante que se diga. Eu acho que a transexualidade é apenas mais uma forma de ser no mundo. Eu não acho, a medicina considera uma patologia, uma doença mental. Então, nós perdemos a autonomia de dizer quem somos. Quer dizer, não adianta eu chegar no SUS e dizer eu sou um homem trans. Só não cuidado vale com nada. o microfone. Não Pra vale você não nada. tapar o microfone, tá? A equipe multidisciplinar é que tem que dizer que eu sou um transexual para poder me operar. E além se você disso... chegar lá e falar, eu me sinto desconfortável nesse corpo, não me eu vou identifico, passar você vai passar por uma equipe, série de pessoas 2 anos que vão ter direito obrigatórios. de opinar sobre a sua própria vida, é isso? E eu vou me submeter aos estereótipos deles. Porque é uma equipe, normalmente, né, cisgênera e não transgênera. Cisgênera é quando a pessoa, o gênero dela, combina com o sexo genital dela. Tá, mulher, homem, homem. Mulher. E quando não combina, é um transgênero, né, que é o meu caso, que é o caso da Giovana. E como é que era para você na sua infância, assim, na sua família? Bom, quando eu nasci... Porque quando você começa a perceber, eu suponho que você também nem saiba dizer, né? Não, Porque quando é primeiro, criança, a palavra você não tá não entendendo existia. aquilo, né? Eu nasci na década de 50, eu estou com 66 anos. Então, não havia a palavra transexual. Né? Então, eu só fui conhecer essa palavra aos 26 anos, na década de 70. Então, eu era um ET, porque eu não me sentia lésbica, porque eu nunca me senti mulher, embora eu goste de mulher. Eu sou heterossexual. Eu me considero heterossexual. Agora, eu poderia me apaixonar por um gay, por um homem cis ou por outro transhomem, aí eu seria um trans gay. Ou seja, a orientação sexual fala do desejo. Então, qualquer pessoa pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual ou assexuada. São modalidades da orientação. Qualquer pessoa, inclusive os trans. Não só as pessoas cisgêneras, mas os trans. Então, os trans também podem ser bissexuais, assexuais, Podem ser gays. assexuados também, os trans? Podem ser assexuados. Qualquer pessoa pode, né? Então, a sexualidade hoje é considerada uma orientação sexual também. O que o João está falando, existe uma diferença muito grande entre orientação sexual, que todos nós temos, seja trans, não seja trans, todos nós temos uma orientação sexual. Gostar de mulher, gostar de homem, gostar ou não gostar de nenhum dos dois. Ou gostar dos dois. Ou gostar dos dois. E já a transexualidade não é no nível da orientação. É uma questão de você se sentir, ter uma identidade de um sexo. Por isso que é difícil de ser E avaliado. do lado de fora porque é um ser sentimento. É né? A banca do o SUS, gênero que você... né? A banca do SUS
pode entender de medicina, de justiça, como a nossa aqui hoje. Como a nossa. Mas ela tem que ter... Por isso que eu estou buscando o depoimento de vocês, porque é o sentimento que determina. É o gênero. Não a existe palavra é o gênero. O sentimento determina o gênero. Não existe um nesse caso. exame, Leda, não existe um exame que você faça, exame de sangue, um raio-x que diga você é trans. Não, não existe. Por isso que o João está falando desse período da equipe, desse período de 2 anos, que em muitos locais essas equipes já estão se tornando mais abertas, Então, equipes já estão entendendo melhor. E esse período de 2 anos foi o que o Conselho Federal de Medicina fez, baseado num estudioso dos transexuais, que foi o Harry Benjamin, que seria necessário observar essas pessoas do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, endócrino, durante 2 anos, para haver uma indicação cirúrgica e evitar os arrependimentos. Porque o João, por exemplo, tinha certeza desde pequeno que era um homem. A Giovana tinha certeza desde pequena que era uma mulher. Mas na hora que eu encontro pela primeira vez a Giovana, encontro o João, eu preciso de um tempo para realmente que eu possa dizer, olha, Giovana, você vai virar realmente uma mulher. Não é nos 5 minutos que ela... Entendeu? Por isso que a gente tem esse período teste. Mesmo, mais ou menos, eu sei que você deve estar discordando do tempo, mas achando longo, né? O quê? Esse 2 tempo, anos. 2 anos. Eu acho, porque, primeiro, é uma Mas é mais ou menos como a adoção, né? Não, Mas mas também não chega que adota uma criança. Mas tem uma... Foi Tem com a uma cara dela É o que nós ponto. temos, é a Você lei. tem que ter um parâmetro, né? Tem um adendo. Essa psicoterapia é obrigatória. E como toda psicoterapia obrigatória, ela perde a validade. No sentido que eu sou psicólogo e sei disso. Uma psicoterapia tem que partir do cliente, do paciente, claro. para querer fazer. E nós somos obrigados a fazer. Então, na verdade, nós representamos para a equipe um estereótipo para atender as expectativas da equipe, para poder ter o laudo psiquiátrico. Porque sem o laudo psiquiátrico, a gente não pode te operar. Ok, é um comporte-se, Você né? pode botar silicone nas suas mãos, mas sem É um laudo. comporte-se. Mas a Giovana, se quiser botar um silicone nas mamas dela, Precisa ela do precisa laudo. que um psiquiatra diga que ela é um doente mental, um transexual, porque nós somos considerados doentes mentais até hoje. A homossexualidade deixou de ser uma patologia, mas a transexualidade Continua? Continua. E isso nos... Meu Deus, Continua no... Continua no mundo, É literal. só na Argentina que não continua. A luta continua, né? É literal. Mas mesmo. só Na tem Argentina, melhorado, até imprimiram tem aqui para mim melhorado. os direitos trans na América Latina. O Brasil, até 97, as cirurgias de mudança de sexo eram proibidas. Sim. Vocês fizeram todos depois de 97? Eu não, fiz 77, 20 anos antes. 20 anos. Foi o primeiro crime que eu cometi. O segundo foi a documentação, que eu não podia entrar na justiça para trocar meu nome depois da cirurgia. Mas porque não você foi a tinha- cirurgia que me fez homem. Eu já vivia... Primeiro, De eu um sempre corpo me de sentia. mulher. Agora, desde os 22 anos que eu saio de casa, eu já tinha uma aparência masculina, né? Apesar de não tomar hormônio, apesar de não ter feito cirurgia, eu era um andrógeno. No prédio que eu morava com a minha namorada, eu era visto como homem. Para os desconhecidos, eu era homem. E para os conhecidos, eu era aquela coisa, né? Mas, enfim, aquele objeto risível, aquela coisa abominável, aquele ET que ninguém definia. Como a sociedade nos vê hoje. Agora, é muito importante também que se diga um detalhe. Eu aqui me refiro, sobretudo, para as mães e para os pais. Nem toda criança que, por exemplo, um menino que tem gostos femininos é transexual, é uma transcriança. Pode ser simplesmente uma fase ou porque a sociedade categoriza os brinquedos como femininos e masculinos. Você não pode, um menino não pode brincar de boneca porque senão é gay, é viado ou vai virar. Isso é um absurdo, né?
Agora, o importante é você observar a criança e respeitar o gênero que ela se identifica. Isso é muito importante para os pais terem essa... Se eles amam seus filhos, que eles respeitem isso, como o Brad Pitt está fazendo com a filha dele, que se identifica com o sexo masculino desde os 5 anos, quer ser chamada pelo nome masculino, né? Quer se vestir com roupas de menino. Tudo indica que ela é uma criança trans. Né? Mas ela é uma criança. Ela é uma criança, está com 8 anos agora. Não pode nem reprimir, nem incentivar, eu acho. A gente tem que ficar ali olhando. Observar e respeitar a criança. Respeitar. O importante é fazê-la feliz. Você, na sua casa, havia uma rejeição a essa coisa que você era? Aos 9 anos, mamãe me leva numa psicóloga, porque eu era um menino. É claro que a psicóloga não deu o diagnóstico de transexualidade, porque não existia essa palavra. Coitada, né? nem sabia. Não, mas ela orientou legal mamãe para não forçar a barra. Eu tive a sorte de ter nascido numa família de classe média que eu pude estudar, né? E que meu pai foi caçado, exilado, isso também nos uniu muito, né? Sempre fomos politizados na minha casa, eu vivia ditadura militar, né? Enfim, então também a questão da sexualidade não era a única questão dentro de casa, né? Minha irmã foi torturada, meu pai foi preso, eu fui do Partido Comunista, então eu militava também, né? Politicamente falando. Hoje eu milito de outra maneira, hoje eu sou um ativista dos direitos humanos, só o meu corpo já milita, o corpo de um trans já é um corpo político. Quer dizer, a gente até fala, uma travesti, atenção mídia, a travesti, porque só se vê escrito o travesti ou o traveco. Isso já... A travesti... É sempre a travesti... A travesti é trans necessariamente? A travesti é uma transgênera. Ela transcende o gênero em relação ao corpo dela também, né? Eu acho que essa divisão política, porque no Brasil... Então eu vou te falar uma coisa que você talvez não goste muito, mas eu vou falar. Eu tenho amigos, fui até homenageada por eles num clube, que eles têm uma festa e tal, já umas 2 vezes, em 2 momentos, em 2 grupos diferentes. Sim. Que eles se vestem, montam, como a gente fala, não sei se isso está errado falar, mas é assim que se fala. É assim. Né? Todo mundo fala. Eles se montam de mulher, ficam até mulheres lindíssimas, e nunca se operaram, nunca falaram sobre esse assunto, e poderiam ter se operado, porque viviam num grupo... quando isso não seria um escândalo, entendeu? Todo mundo... Sei. Ou cabeleireiros, ou maquiadores, ou artistas. Ou cabeleireiros e artistas e maquiadores. Isso são as drag queens. As drag queens. Os transgêneros abarcam os transexuais, no Brasil, né? As travestis, as drag queens que normalmente são gays, mas podem ser trans também, e as crossdress, também é uma outra classificação. Tem várias. É toda uma né? gama. Tem muita travesti. E podem não ser transexuais. A diferença E podem não ser trans. A drag queen pode não ser podem trans, ser pode ser só hétero. gay. Só gay. Né? Pode ser uma performance que ela faz. Na realidade, todos nós aqui nos montamos. Não são só as drag queens que se montam. A vida, ninguém, como diz a Simone de Beauvoir, você não nasce mulher, você se torna mulher. E nem ninguém nasce homem, você também se torna. E para se tornar e se tornar, é uma montagem que você faz. Porque o gênero, ser mulher ou ser um homem, é uma invenção social, que varia de época para época, que varia de local para local. Então, nem sempre, na corte de Luís XIV, que, aliás, inventaram um salto alto para ele usar, os homens se maquiavam, usavam saltos altos, usavam muito mais, eram muito mais vaidosos que as mulheres, e nem por isso eram menos homens. Né? Então, a noção do que é ser homem e o que é ser mulher é uma criação social. A própria noção do corpo feminino e masculino também é uma invenção social. Por quê? Sem a linguagem, você não pode definir um corpo como masculino ou como feminino. Você precisa da linguagem para dar um significado àquele objeto. Então, tudo perpassa a linguagem. E no momento em que você é um ser cultural, que você vive numa cultura e se define através da linguagem, né, você não pode dizer que nada é natural. Então, esse papo de dizer, não, eu sou assim porque eu nasci mulher.
Não, ninguém é assim porque nasceu mulher. Você se monta como mulher durante a vida porque você se identifica com aqueles valores da sua cultura ditos femininos e aí de você se não se identificar. Você vai virar um sapatão ou vai sofrer alguma discriminação. Eu, por exemplo, sou um homem trans, né, já arrebentei logo de saída, né, toda a heteronormatividade, a cisnormatividade, porque tem regras para você seguir. Se você rompe essas regras, você já é um marginal. Né? Então, eu rompi tudo. Com você, Giovana, você operou dentro da lei, assim? Não sou operada ainda. Ah, você não é operada? Não sou operada ainda. Os corpos, eles podem ser ressignificados, né? O processo cirúrgico aqui no Brasil ainda é muito complicado. Você considera a Rogéria trans? Eu considero... Ela não é operada? Não, eu considero que ela afirma ser. Então, a Rogéria afirma ser uma travesti. Não, uma gay. É uma gay? É, uma gay. Eu falei com ela há um mês atrás e fiz essa pergunta. Ela disse, eu sou gay, eu não sou travesti, eu não sou trans, eu sou gay. Eu falei, mas escuta, você gosta de homem ou de mulher? Ela disse, eu adoro um homem. Eu falei, então você é hétero, não é gay. Mas Rogéria é uma parte. Ela se orgulha de não ser operada. Eu acho que tem a ver, a identidade, a pessoa deve ter autonomia para dizer o que é. E os corpos podem ser ressignificados, a genitália pode ser ressignificada. Né? E você convive bem com o seu corpo? Não, eu ainda pretendo fazer minha cirurgia de redesignação sexual, né? A minha cirurgia... De ressignificação? De redesignação. Redesignação sexual. Né? Mas o processo transexualizador, e esse é um nome horrível, né? Que é como você entrasse numa máquina e passasse por um processo e saísse ao final, né? Uma pessoa transexual, né? Ele além de ter um discurso muito perverso, porque nos atendimentos eles vão te orientando como você tem que ser. Então, a mulher transexual ela tem que ser bem feminina, recatada, e eles vão ensinando isso às pessoas. Em algumas consultas, chega a ser absurdo. O profissional Você já foi nessas consultas? Já. O profissional de saúde fala, você sabe que mulher comporta assim, assim, assado. E a pessoa, a paciente, ela responde, Sabe, não passa pela pessoa. A pessoa ou o paciente, ela não tem autonomia para se afirmar quanto pessoa trans. Na verdade, ninguém sabe lidar com a transexualidade, né? Os profissionais todos. Não Você vê, o jornalismo erra quando fala o travesti. O médico diz, você sabe como a mulher se comporta. Quer dizer, na verdade... Ninguém sabe como lidar, né? É uma coisa nova. Entendeu? Já existe carteira de gênero e sexualidade nas universidades, sobretudo as de humanas. Os médicos se formam sem saber a diferença entre gênero e sexo. É verdade. As assistentes sociais, os psicólogos não conseguem atender os transexuais. Eu faço particularmente uma lista de profissionais, de advogados, de médicos e psicólogos para atender trans. Através do Facebook, eu atendo os garotos todos, e garotas também, né? Mas eu faço também o primeiro censo de homens trans no Brasil, por estado. Claro que é parcial, porque é através do Facebook, é só para quem se autodeclara, mas eu tenho hoje cerca de 2 mil homens trans, e faço também a estatística dos não binários. Por quê? O que é não binário? Não binário é uma pessoa... Não binário é uma pessoa que não se identifica totalmente como homem ou como mulher, porque a nossa sociedade é binarista, né? Ou isso ou aquilo. E não é assim, você tem várias pessoas... É mais confortável. Né? Que se você for homem, se identificar com homem, se for mulher, se identificar com mulher, é mais confortável, pelo menos. É um contínuo infinito, você pode se identificar com os dois ou com nenhum. Eu, por exemplo, sou um homem trans, mas há várias transmasculinidades. Eu, por exemplo, não represento totalmente o que é um homem trans na definição padrão. Por quê? Porque eu sou altamente feminino. Em várias coisas, eu trago uma herança de gênero que eu vivi e que eu quero manter. Eu sou um homem que não gosta de futebol. Eu sou um homem que não tem um pênis e nem por isso me sinto menos homem. Porque a minha identidade de gênero não está no meu órgão sexual, nem a minha, nem a de ninguém.
Porque há muitas mulheres que nascem sem vagina e nem por isso deixam de ser mulheres. Há muitos homens que perdem seus pênis por gangrena, através da diabetes, por acidentes, né? E nem por isso deixam de ser homens. Continuam com uma identidade masculina. A diferença é que eles podem refazer o pênis dele com qualquer urologista em qualquer hospital. Eu não. A neofaloplastia, que é o nome dessa cirurgia que faz o pênis, é considerada no Brasil experimental. Só no Brasil e só para transhomens. Isso significa o quê? Mas no resto do mundo não é? Não, não é. Eu, para fazer um pênis em mim, eu só posso fazer no hospital universitário, porque ela é experimental. Não é, doutor? É isso mesmo. Isso foi uma resolução do Conselho Federal em 2010, que já liberou a cirurgia de transgenitalização para mulheres trans. Isso. E que pode ser feita por uma equipe em qualquer hospital, desde que tenha um endocrinologista, um cirurgião, um psicólogo, psiquiatra, mas para fazer a neofaloplastia, que é colocação de um órgão sexual masculino numa mulher, isso é de caráter experimental. Tem que ser hospital universitário, é uma cirurgia 5 hospitais estão extremamente... habilitados, é isso? O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio, Fundação Faculdade de Medicina da USP e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Agora, imagina isso para atender a Para população. atender a população. A Agora, média de espera para a cirurgia, apesar de ser 2 anos a prescrição do Conselho Federal de Medicina, gira em torno de 8 anos. Sim, 8 anos. Olha só, eu vou ter que pedir um intervalo. Voltamos já. Sem censura, um programa da TV Brasil.